E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou falar algumas principais e mais gritantes diferenças entre uma bike de XC e uma bike de all mountain, uma bike mais agressiva. Vou mostrar para vocês alguns detalhes, algumas diferenças que a gente pode notar nessas duas bikes, né, e nas modalidades que elas podem fazer e as diferenças também das modalidades, né, em relação à parte técnica, em relação à parte de mais energia, mais performance, mais força, diferentes forças exercidas para cada modalidade. Bom, primeiramente, eu acho que a parte mais gritante, assim, a parte mais interessante entre uma bike all mountain e uma bike XC são os tamanhos das suspensões. Aqui, numa bike de all mountain, a gente tem um curso bem maior nas duas suspensões, tanto na dianteira quanto na traseira. Por quê? Porque como você enfrenta obstáculos maiores, você enfrenta coisas que você não enfrentaria com a bike daquela, até pode enfrentar, mas essa bicicleta você vai passar por ela muito mais, vai passar pelos obstáculos muito mais confortável, com muito mais segurança e com muito mais velocidade. Um exemplo, essa suspensão aqui, ela tem 150 mm, essa bike tem uma suspensão de 150 mm na frente e 135 na traseira. Enquanto que essa bike do XC, ela tem 100 mm tanto na dianteira quanto na traseira. Então a diferença é bem gritante. Sem contar também que uma das diferenças que a gente pode notar olhando assim para as duas é a geometria que cada uma tem. A geometria dessa bike aqui é uma geometria muito mais aberta. Então, digamos assim, aberta que eu digo é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo ele é muito mais deitado, digamos, aberto do que essa bike aqui. Outra coisa que influencia muito e que muda bastante na pilotagem são as mesas. Olha só o tamanho dessa mesa de XC e olha só o tamanho dessa mesa. Essa mesa aqui é muito curta, por quê? Porque eu preciso que a bike suba, eu preciso que a bike levante, então é muito mais fácil você levantar a bike com uma mesa mais curta do que com uma mesa dessa de 110 mm e negativa. Eu utilizo essa mesa negativa, ó. Ela tem um ângulo aqui negativo para uma pilotagem mais agressiva, para você ficar mais agressivo na bike na hora que você estiver pedalando, você ter uma aerodinâmica maior, diferentemente dessa que você precisa ter segurança, você precisa que a bike esteja aqui, na mão. Outra coisa bem legal também que difere essas duas bikes é o tamanho do guidão, onde você olhando você já vê o tamanho, a diferença de tamanho de guidão. Aquele guidão ali tem 780 mm, então ele é um guidãozão bem confortável. Então ele é um guidão onde a gente tem toda a segurança, onde você precisa fazer movimentos longos, movimentos de segurança, onde você tem que estar com a força concentrada aqui nos braços. Diferentemente dessa, aliás, não tão diferente, que você também está com a força exercida aqui, porém você precisa ter movimentos mais rápidos. Então, um guidão mais curto, né? Com uma bike de XC, você vai ficar mais confortável em cima da bike. Por quê? Você fica muito mais tempo pedalando na bike, muito mais tempo nessa posição. Enquanto que nessa bike você não fica tantas horas pedalando, nessa você fica 5, 6 horas em uma pedalada, você vai fazer um pedal longo, é muito tempo pedalando em cima dessa bike. Outra coisa também que a gente já pode ver, vocês estão vendo aí o tamanho dos discos. Então, por exemplo, esse disco aqui, ele tem 200 mm na frente, enquanto que aquela ali eu estou usando 160. Por quê? Porque para essa bike para esse tipo de modalidade, que é o all mountain, eu preciso ter uma frenagem muito mais brusca, eu preciso que a frenagem seja muito mais violenta, digamos, do que essa aqui. Não que essa também não seja, porém,
Essa, como você vai estar descendo muito mais rápido, você vai estar pulando lugares, enfrentando drops muito mais longos do que com essa, você precisa ter um freio que funcione muito bem. Nessa bike, por exemplo, eu estou usando o Guide, que é um freio especial para essa modalidade. É um freio acima, por exemplo, do Level, que é um freio mais para XC, para XCO. Então, nesse tipo de bike, diferenciando o XC do All Mountain, o disco aqui é muito maior. Outra coisa que podemos perceber olhando são os pneus. Os pneus pro All Mountain são muito mais cravudos do que os pneus de XC. E também o tamanho difere bastante. Nessa bike aqui, nessa Stump Jumper, eu estou usando os dois pneus com 2.3. Então esse pneu aqui a gente consegue já ver visualmente que ele é muito mais robusto, muito mais parrudo. Por quê? Precisa engolir as raízes, engolir as pedras, você vai passar por dentro de buracos, então precisa ter toda a segurança e um bom grip na hora que você vai fazer as curvas com essa bike, porque você ousa muito mais com uma bike dessa aqui, ela te passa essa segurança e é realmente o que a modalidade oferece, você ir mais além do que você vai com uma bike dessa. Outra coisa também que difere bastante, porém a galera já vem utilizando no XC, é o canote retrátil. Então aqui eu tenho um canote retrátil nessa bike, onde aqui ó, eu consigo abaixar e consigo erguer o banco, né? Por que eu preciso fazer isso? Porque a hora que eu estou descendo, uma parte muito técnica, em vez de eu ficar totalmente aqui a traseira e o banco estar aqui na minha barriga, como normalmente a gente fica numa bike de XC, onde o canote não desce, aqui eu consigo descer o canote, consigo ficar nessa posição, sem jogar muito o meu tronco para trás. Então eu estou na posição confortável pilotando a bike. Isso difere muito e ajuda bastante na hora de você passar os obstáculos, te passa muito mais segurança. Então é totalmente diferente uma coisa da outra. Por isso que alguns pilotos do XC, a gente vê muito no XCO, a galera já está usando o canote retrátil na bike de XC também. Outra coisa que a gente pode ver também já, assim, bate o olho e já, pum, vê a diferença de uma bike da outra, é a espessura do frame, a espessura do quadro. Olha só a diferença da espessura desse quadro aqui, que é um bike para XC, e a diferença de espessura para aquele quadro ali. É totalmente diferente. Por quê? Porque aquela bike tem que ser realmente robusta, ela tem que ser realmente forte, tem que ter as junções aqui muito bem reforçadas para aguentar as pancadas, aguentar pulo, aguentar muita raiz, muito drop, aguentar todo tipo de terreno que você for enfrentar, mais perigoso e mais agressivo do que com essa. Então essa bike é muito mais parruda do que uma bike de XC, comparando uma bike de All Mountain com uma bike de XC normal, tá? Então é isso, galera, essas são algumas diferenças assim mais básicas que existem de uma bike para outra, né? Estamos falando de uma bike de All Mountain, uma Stump Jumper, e estamos falando de uma bike de XC. Esse modelo aqui é o modelo Superfly da Trek, tá? É uma bike que eu uso, uma bike pessoal minha. E essas são as diferenças mais bruscas que quando a gente olha, bate o olho, a gente já sabe diferenciar. Pô, essa bike é uma bike de All Mountain ou essa é uma bike de XC. Então, cada bike tem a sua especificação e para cada bike a gente usa em cada lugar. Logicamente que hoje em dia as coisas estão ficando tão versáteis, né? As bikes estão cada vez mais versáteis, porém ainda há essa divisão de águas. Quando você vai partir para uma outra modalidade, você precisa também partir para uma outra bike. Até pela sua segurança, até para você aproveitar mais o rolê e poder enfrentar lugares mais cascas, né? Lugares mais pesados, onde a trilha é mais pesada. E então você vai sentir essa diferença quando você pilotar uma bike dessa. Mas essa aqui é somente visualmente falando e algumas especificações diferentes de cada uma.
Então, realmente, quem gostou desse vídeo, não deixe de dar o likezinho aqui, é super importante esse like. Valeu a todo mundo que tem comentado, tem curtido, tem compartilhado. Não deixe de repassar esse vídeo para frente. Quem tiver qualquer dúvida sobre as bikes, não deixe de perguntar aqui. Logo eu vou passar mais especificações sobre a modalidade do Enduro e do All Mountain, a modalidade que eu estou entrando aí, né, agora. E aí eu vou passar todas essas partes mais básicas, como começar, qual bike, quais tipos de bike. Por enquanto só estou mostrando as diferenças de uma bike para outra. Valeu, galera, até a próxima, um abraço.